Gente, então já estamos gravando. Já estamos gravando. Já estamos aqui praticamente ao vivo aqui, fazendo a estreia do nosso primeiro podcast. E não poderia ser com outra pessoa a não ser Júnior, né? Dupla honra. Dá honra a quem tem honra. Prazer estar com você, viu? Gratidão. Muito. Gratidão. Vocês sabem o desafio que foi estar aqui hoje, por causa da agenda, mas foi uma honra na hora que eu recebi o convite e eu pararia tudo para estar aqui nesse momento. Que honra. E só para você que está nos acompanhando aí, saber quantos mil quilômetros você rodou, Juninho? 1.850 quilômetros. 1.850 quilômetros para estar aqui junto com a gente hoje, fazendo essa estreia do podcast aqui. Privilégio nosso, com certeza. Isso aí. Obrigado. Agora, para quem não conhece ainda, diga aí, quem é Júnior? Olha, Júnior, da onde veio? A que veio? O que come? Como ele vive? Como ele vive? Da onde ele é? O Júnior é um menino que veio da roça, pais criados ali na roça, na fazenda. Depois de muitos anos, ele veio para a cidade, morar na cidade, estudar por vontade dos pais. E ali ele se descobriu um pouco mais. Porém, ele veio para a cidade, mas nunca saiu da roça. Eu estava vendo ali a AgroSafra, né, já aqui, está aqui na nossa televisão. Ali eu falei, Júnior deve ter nascido na fazenda, deve vir de uma origem ali de fazendeiros, aquele... Herdeiro. Né, milhares de cabeças de gado, né? A origem da família realmente é trabalhador rural. Então, justamente faz jus ao tema da empresa, que foi criada pelo meu sócio e pela minha sócia. Então, isso aí realmente me chama muita atenção, porque é algo que vive dentro de mim. O campo, a lavoura, o gado, tudo que existe na produção de alimento puja dentro de mim. Então, realmente, eu vim da roça, sou da roça e com maior orgulho em falar disso. Ou seja, você entende a vida de um produtor rural, de quem vive na roça, de quem depende do campo, depende do tempo, depende das máquinas, depende da tecnologia que chega para poder avançar, sobreviver e também prosperar, né? Justamente. Desde cedo, acompanhando plantação, criação de gado e vendo isso aí na prática. Quando eu fui para a cidade estudar, e aí lá eu me distanciei um pouco da roça, mas depois eu me encantei por uma empresa que trabalhava com produtos que ajudavam a cultivar na roça. Você se distanciou da roça, mas a roça não se distanciou de você. Justamente. E isso é o que me fez realmente reviver aquelas emoções. E eu gostei daquele lugar. Gostei tanto que trabalhei lá um longo período, que realmente foi muito importante na minha vida para tudo isso que eu vou falar. A criação da AgroSafra, depois tudo isso, e é o que a gente vem trocar de informação aqui hoje. Júnior rodou toda essa distância para estar junto com a gente aqui hoje nesse podcast, e tanto eu quanto a Vanessa, né, conhecemos Júnior fazendo treinamento aqui em São Paulo, né? E nós que te acompanhamos aí como amigos, né, temos esse privilégio, essa honra, e também pelas mídias sociais, vemos a intensidade com que você tem se dedicado, Júnior. São vários treinamentos da Febracis e outros cursos, outros estudos que você está fazendo. A gente vê que você todos os dias está cuidando agora também do físico, da disposição, de que é um ecossistema em que você vem investindo não só tempo, dedicação e esforço, mas também dinheiro, né? Da onde saiu, Júnior, esse desejo e por quê, né? Me fala um pouquinho desse propósito. Por que você está fazendo toda essa saga de onde você saiu e vem investindo tanto energia e tantos treinamentos e tanto dinheiro também nesse desenvolvimento? Para que tudo isso? Qual é o propósito? O propósito foi pelo que aconteceu comigo. O agro e a venda no agro mudou minha vida. E aí eu falei dentro de mim, eu queria fazer algo com propósito, mudar a vida de outras pessoas e principal do vendedor. Então, essa busca incessante em treinar é para que eu me qualifique, seja melhor do que eu fui ontem, para ensinar outros vendedores. Então essa saga realmente tem sentido por conta disso. E tem outra coisa que é o cuidar de si para depois cuidar do outro. Uau. Que realmente faz o total diferença quando a gente está nessa jornada. Porque se eu não estiver bem, como eu vou poder ajudar outra pessoa?
Então, é estar bem consigo mesmo, então é buscar treinamento de controle emocional, é buscar treinamento sobre o ambiente que você deve estar, frequentar e correr atrás de todos os detalhes que faça você se desenvolver fisicamente e mentalmente. Então, isso é a base do propósito que eu estou sempre buscando. Você tomou agora um assunto bastante importante, que não é apenas uma capacitação técnica, né, Júnior? Existe por trás de todo vendedor e de toda pessoa uma capacitação emocional que precisa ser cuidada também, uma capacitação espiritual para enfrentar novos desafios e galgar novos ares, né? E você parece que está muito consciente disso tudo que está acontecendo com você, tanto na área técnica propriamente dita, que você já domina, mas nessa capacitação emocional também, né? Isso bem pontuado, Vanessa, é que realmente a gente tem que, além de estar tecnicamente qualificado, a gente tem que estar preparado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Espírito, corpo e alma. Se eu não tiver esses 3 pilares muito bem alinhados, a gente às vezes vai se desconectar do mundo real. E quando a gente se desconecta do mundo real, a gente comete erros, porque a gente é ser humano. Então, esses 3 ambientes têm que estar muito alinhados com o que a gente almeja e busca. E eu tomei consciência disso porque eu fiz um treinamento uma vez que me chamou a atenção, que era um treinamento de alta performance, e que esse treinamento, a empresa que pagava para mim. E aí eu observei aquilo, eu falei, por que uma empresa investe tanto dinheiro em uma pessoa? E aí aquilo me chamou a atenção e eu fui buscar treinamento pessoais, porque a empresa já investia bastante em treinamento, e ali eu vi o quanto eu me desenvolvi dentro da empresa, por consequência da qualificação pessoal e também física, mental e tudo isso aí. E consegui contribuir com a empresa com faturamento. Resultado. Isso aí. Esses novos passos que você tem dado, você atribui, então, tanto a capacitação técnica como esse aprendizado na área emocional e espiritual? Sim, mas antes disso tudo, eu não me apresentei direito, mas meu nome é Júnior, tenho 32 anos, sou esposo da Thaís, Cristina, pai do Davi, da Laura, da Maria Paula. Então, minha família é que me motiva a sempre querer dar o meu melhor. Uau. E isso realmente é o que me faz me motivar a estar todos os dias melhorando e também contribuindo com outras pessoas. Quando Deus entrou na minha vida, e eu acredito muito nisso, que Ele entrou desde o primeiro momento que eu respirei, porque a minha vida foi um desafio desde o início da minha vida. Então, quando Deus vem me orientando, me ajudando, Ele sempre me orientou a querer algo melhor para mim, depois que eu construí família, para minha família, e agora com um propósito de ajudar outras pessoas. E o que você já percebeu com esses treinamentos, todos que você vem fazendo, esse autodesenvolvimento, olhar para dentro de si, o que você já percebeu? O que mudou na vida familiar, na vida do trabalho, no contato com o produtor rural, né? Que é uma pessoa, uma figura que é tão sofrida, né? E que a gente, com esse Brasil tão grande, a gente depende tanto desse produtor rural, né? O que você sentiu de mudança? O que você consegue... Hoje fala assim, hoje o Júnior é diferente, eu consigo levar algo a mais para minha família, para o produtor, na minha empresa? O Júnior, com essas mudanças de comportamento, até muita gente fala, mudou demais. Não, ele é o mesmo, porém ele tem entendimento de algumas coisas que realmente podem ajudar essas pessoas. Porém, ele também é uma pessoa consciente de que a mudança não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. Perfeito. E isso faz com que a gente contribua nos assuntos, nos momentos, com mais técnicas e com mais qualidade de informação, e que, se a pessoa se sentir à vontade, ela é convidada para realmente estar nesse ecossistema que faz total diferença. O que a esposa, o que os filhos estão achando de todas essas novidades aí? Boa pergunta. Boa pergunta. Está num ano muito, 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 muito difícil para eles. Porque, apesar de tudo isso, exige tempo. E é o que é mais importante para eles. Então, para eles está sendo um ano desafiador.
porque a gente alinhou, conversou, então é um ano de muito desafio de estudo, dedicação à empresa que é nova, então a gente sentou isso no final do ano, alinhou as expectativas e para você ver, são 4 dias fora de casa, a 2.000 quilômetros da família e tudo isso quem paga o preço são eles. É um investimento de toda a família então, né? Justamente. Então eles fazem parte desse crescimento e o peso que tem eles nisso tudo é o mais impactante para mim. Como é que você tem conseguido ajustar isso com a sua esposa? Isso é um alinhamento entre eu e ela, devido ao tempo de qualidade. A gente, por exemplo, a gente combinou que esse ano eu estaria um dia dentro de casa. Desafiador, hein? Desafiador. Grande desafio. E que esposa, né? Durante a semana, parceiríssima. Um dia dentro de casa, o resto ela é ciente que vou estar no mundo, porque demanda muito de tempo meu, nesse primeiro momento da empresa, correndo em fazenda, visitando o produtor, visitando vendedores, e isso tudo faz parte de um alinhamento no início, porque exige tempo para você se organizar e organizar uma empresa e colocar ela para rodar com tudo que ela precisa. E às vezes é uma grande distância, né? Que nem hoje é uma sexta-feira, gente. Né? O junho está aqui agora, só para vocês terem ideia, são quase 8 horas da noite. A quantos quilômetros de casa? A 1.850 quilômetros de casa. 1.850 quilômetros de casa, né? Rodou mais não sei quantas horas. Esse é um cara que anda, dá 10.000 quilômetros no mês, né? De dedicação aí, visitando aí as empresas, os produtores rurais. E é muito importante andar junto, né? Andar dentro de um propósito e andar alinhado também com a família, né? Então, como é importante, né? Fundamental, né? O apoio, né? O apoio. Isso, e ela me apoia realmente, porque não é fácil para ela nem para mim, mas a gente tem um objetivo não realmente só de financeiro, mas um objetivo de propósito, impactar a vida de outras famílias, poder dar algo melhor para nossas famílias. Então a gente decidiu e alinhou isso logo no início, foi que uma pessoa já se sacrificaria, então a gente definiu que ela cuidaria muito das crianças, dedicaria esse tempo de qualidade para as crianças e eu conseguisse realmente me desdobrar para conseguir algo. Mas eu sei o quanto para ela é mais desafiador que o meu trabalho, ficar lá com eles, dar esse tempo de qualidade para eles e se cobrar e se doar o tempo todo com isso. E essa segurança, né, que você tem de saber que ela está lá, né, no teu maior patrimônio, cuidando do teu maior patrimônio, te libera, né, te deixa livre para construir outras vertentes e galgar outros voos, né? Voar outros voos. Que bonito, é bom saber disso, muito importante. E falando dessa dedicação toda agora, a AgroSafra é uma empresa jovem, né? Uma empresa jovem. Nasceu cheia de energia e também com um propósito, né? Justamente. Meu sócio iniciou ela no ano passado, no início do ano de 2025, dia 1º de 2025. Havia feito um convite para mim e eu falei que estava na empresa, porém tinha um sonho de estar no campo, estar lidando com isso, contribuindo de alguma forma e esse outro desejo particular de poder ajudar outras pessoas. Foi aonde surgiu esse convite. Eu falei para ele que esperaria finalizar o ano de 2025, entregar todos os objetivos que eu tinha junto à empresa que eu trabalhava. E aí sim eu pediria para sair com data, dia e hora marcada para isso acontecer. Que isso é muito importante. Sempre saber o dia, a data, de hora, de tudo a terminar. Como que foi a finalização desse ciclo para você? E também para o teu empregador, né? Porque eu suponho que existiu também uma negociação ali, né? Para que você pudesse sair e deixar as portas, obviamente, abertas, porque esse mundo é tão pequeno, né? A gente pode precisar um dos outros a qualquer momento, né? E o teu negócio, o teu nicho é um nicho bem focado, né? Então todo mundo conhece todo mundo. Justo. Foi uma saída muito tranquila, porque foi uma decisão minha e não realmente para ir para outro concorrente ou algo do tipo, não por financeiro, mas por um sonho. Então eles entenderam o real sonho que eu tinha de empreender, apoiaram, deram todo o apoio que precisava, me motivaram realmente com aquilo que eu já tinha conquistado ali dentro da empresa, me fizeram uma homenagem também
que foi muito forte para mim, porque realmente eu pude contribuir com aquele estado de alguma forma. E contribuir com a ajuda da tecnificação de tecnologia e operação de máquinas agrícolas, para mim foi muito importante. Então tudo isso foi uma contribuição de ambos os lados. Eles contribuíram na minha vida muito e eu contribuí também dentro da empresa deles bastante. Gostoso quando é assim, né? Uma relação ganha-ganha. Sim, todo mundo ganha. E como é que tem sido o seu trabalho agora, no dia a dia? É muito investimento, né? E você está mais numa parte que é mais técnica, é mais ali junto com a equipe. Você também mescla, né? Eu tenho acompanhado nas tuas redes sociais aí, aliás, vamos colocar aqui as redes sociais do Junho, né? Para que as pessoas possam acompanhar. Muitas vezes você está ali junto com o produtor rural, você está no campo lá, debaixo do sol também, está vendo a questão de equipamento, de máquina, do que tem de novidade. E isso realmente é o que faz eu acho que eu ter prazer em fazer tudo isso. É estar no campo, é estar com o produtor rural, é estar com o vendedor, é estar discutindo o que nós juntos podemos fazer para contribuir na produção de alimento e aumentar a produção de alimento, que seja em áreas novas, que seja em performance de equipamentos, que seja em contribuir com a produção de alimentos para o mundo. Porque eu tenho certeza que aqui, todos nós aqui se alimentou hoje. Com certeza. Sim, com certeza. E todos nós vai se alimentar amanhã. Aquele arrozinho com feijão. E todos nós vai se alimentar até o último dia. Essa hora da fome. Né? Sexta-feira. Sexta-feira. Já estamos pensando no que o trabalhador do campo produziu. A gente vai precisar. A gente vai precisar. Daqui a pouco e todos os dias. E isso, Marcão, é o que encanta. E está na Bíblia, né? É numa passagem bíblica onde fala da multiplicações dos pães e peixe. E isso realmente faz a gente se encantar. Por quê? Porque quando houve a multiplicação dos pães e peixe, Jesus fez um milagre. E o agricultor, ele consegue fazer esse milagre. Ele consegue contribuir com esse milagre que é da multiplicação. Sim. Então, isso tudo realmente não é só algo vazio. É algo que tem sentido, tem propósito. Tá ali, Deus está ali naquele momento, contribuindo com a multiplicação do alimento para alimentar a carne. Ô Junho, do ponto de vista prático mesmo, como que é a sua rotina com o produtor? É uma mentoria? É uma consultoria? Depende da necessidade, né, e dos sonhos do produtor. Do ponto de vista prático, como é que o Junho está atuando junto a esse produtor rural e o que ele pode oferecer para esse produtor rural? Boa, Vanessa. No antigo emprego, eu falei, eu ajudei muitos produtores a estruturar uma operação. O que é uma operação? Ele vai plantar X hectare, eu vou ajudar ele a tomar a decisão em qual equipamento melhor comprar para ele ter a melhor rentabilidade operacional. Que interessante. E consigo ele colocar dinheiro no bolso, tendo uma maior produtividade. E quando eu estava fazendo tudo isso, eu notei que realmente os produtores não entendiam tão bem desse manejo. Então, quando hoje eu atendo o agricultor, eu sei o quanto ele precisa para poder fazer uma operação e aí eu consigo discutir, porque na verdade quem está lá dentro é ele, ele entende de tudo isso, mas eu consigo fazer com que ele pense diferente daquilo que ele vive. E aí ele toma as melhores decisões para o negócio deles, que seja expansão, que seja redução, que seja aumentar a produtividade ou a eficiência, com boas conversas, bons diálogos, e é isso que eu faço. Altamente personalizado, então. Você desenha uma operação especificamente para aquele cliente. Para aquele cliente. Muito personalizado, porque realmente, quando se envolve a agricultura, se envolve muito investimento. E esse tipo de investimento realmente que faz a diferença. Isso a gente tem que estudar, analisar e pontuar muito bem pontuado, porque o agricultor que faz essa decisão acontecer. Ou seja, é um atendimento que não só é personalizado, mas que coloca o agricultor em primeiro lugar, entendendo aquilo que é melhor para ele e levando a esclarecer qual a melhor solução para aquilo que ele está querendo, né? Se aumentar a produção ou não. Ou seja, o foco não é a venda. Olha que interessante. Em nenhum momento. O foco é realmente ajudar esse produtor rural.
E o resultado é só a consequência de um propósito, que é de levar o melhor, de ajudar ele a alcançar o resultado que ele quer para a vida dele e para a família dele, né? Justamente, Marcos. E quando você me fala assim, dessa forma, é resumidamente aquilo que a gente faz, aquilo que a gente entrega. É contribuir no negócio do cliente. A gente está ali para dar a mão, para apoiar, contribuir e não vender. Eu acho que vender é importante, sim, mas não é tudo. Eu acho que o que você pode levar para o agricultor ali no campo, às vezes hoje muito difícil sem informação, porque chegou numa velocidade muito rápida, mas o que você pode chegar para dar de si o melhor para poder contribuir no negócio dele. Vender nunca é foco, é consequência, né? Importe-se com as pessoas, ajude as pessoas e você vai criar um relacionamento verdadeiro, né? De humanidade em primeiro lugar, e os negócios vêm num caminho por consequência, né? E para a gente que está conhecendo um pouco mais desse trabalho, né, Júlio, da AgroSafra, e é uma empresa jovem, vocês trabalham com pequenos produtores e grandes produtores, máquinas que são menores ou só as máquinas grandes, né? Que tipo de equipamento que vocês A gente trabalham? trabalha com todo tipo de equipamentos. Por quê? Eu trabalhei numa concessionária, trabalhava com equipamento específico, marca específica. Hoje a gente consegue atender esse produtor visando melhor performance dele. Um leque maior, né? Do momento dele. Uhum. E aí a gente consegue indicar, orientar para que ele possa fazer a compra. E a gente às vezes sabe aonde pode ser vendido e aonde pode ter para ele tomar essa melhor decisão. E a gente consegue avaliar. É tipo assim, Marcos, eu cheguei em vocês para fazer uma bela aquisição de um podcast, que a gente vai ter esse podcast, SafraCast vem aí, pessoal. Acompanhe nos próximos dias, vai ser algo incrível, vai ser a história do produtor contada nas telinhas. Então vamos levar muito produtor lá que vão contar grandes e maravilhosas histórias. Então, quando a gente procura um profissional que tem o conhecimento, que tem um gabarito que vocês tinham e apresentaram para mim, Sim, a gente obrigado. se sente confortável de fazer uma compra, porque a gente confia no serviço prestado, na qualidade do serviço, e com isso a gente recebe o ganha-ganha. Sempre Todos assim. ganham em mútuo. E dentro de um propósito muito parecido com a AgroSafra, porque o foco não é a venda, o foco é ajudar você a chegar no seu objetivo, que é de levar essa informação para o produtor rural, de levar com qualidade, de levar com excelência. Então, assim, é algo até que de se ressaltar o investimento que a AgroSafra está fazendo, não só num escritório, numa estrutura enorme, nova, planejada, com projeto 3D para receber e atender esse produtor rural com a excelência, mas também nessa estrutura de registrar, de levar informação de qualidade para o produtor rural, de inclusive montar um podcast lá também, e o propósito é muito semelhante, né? Porque a nossa preocupação é entregar o melhor, o resto é consequência. Então, por exemplo, para você ter uma ideia aí, a AgroSafra vai montar um estúdio de podcast com uma câmera igual a que a gente está utilizando aqui, com inteligência artificial, com qualidade 4K, com os microfones que são os mais queridos do mercado para podcast, os fones de ouvido iguais aos que a gente está utilizando aqui com o máximo de qualidade, ou seja, olha o cuidado que eles estão tendo com você, que é do campo, Verdade. que é produtor rural, e investindo não só em equipamento, um investimento pesado também, tá? Máquinas grandes, né, Júnior? Mas também em capacitação da equipe toda, né? Então, ou seja, ninguém anda sozinho, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente da empresa. A equipe também está sendo capacitada e levando tudo com excelência para o produtor rural, né? É uma conta que só pode dar um resultado de prosperidade, sucesso, né? De com sucesso, certeza. né? E assim, Marcão, te ouvindo falar sobre isso, a qualidade da mensagem, é porque assim, a gente hoje, durante o nosso dia, é muito, muito corrido na maneira de falar, que a gente fica rodando a tela com muitas notícias. Sim. Então, por que não levar uma boa notícia para a mesa dos outros agricultores? De histórias inspiradoras que possam motivar, impactar outros agricultores. E a gente teve vários, eu assisti vários podcasts, vários cortes, várias lives de outros
colegas que fazem isso e isso me inspirou. Então, por que não contribuir com mais tipo de notícias dessa forma? E com excelência, né? E com excelência, e com a qualidade que a gente viu, sentiu confiança e realmente tomou a decisão e vamos levar para casa um kit maravilhoso que realmente vai poder fazer a diferença nas nossas gravações. É a qualidade que o assunto merece, né? Justamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Junho. Você já aconteceu nas suas consultorias, nas suas vendas, do seu produtor rural vir com uma ideia de um equipamento super mega blaster, né, importante e caríssimo, e aí naquele momento na consultoria, no cuidado com ele, você perceber que não necessariamente ele precisava daquele tipo de equipamento? E acontece muito, porque às vezes o sonho está desalinhado com a expectativa do momento. Olha que importante, repete isso, que isso é bastante importante. Porque às vezes, quando Vanessa você me pergunta sobre o investimento do momento, ele está na hora certa? Então, às vezes o cliente até sonha, mas o momento não está adequado e você tem que orientá-lo ele de uma forma profissional para que ele não tome uma decisão errônea naquele momento e ele sim tenha resultado. E aí ele vai ver o resultado e gradativamente ele pode alcançar os seus sonhos. Mas isso realmente prova com toda certeza que não se trata de simples venda, né? Porque para você seria interessante vender um equipamento do maior preço possível, né? Mas pode chegar à conclusão de que naquele momento não é o momento do cliente ou que aquela necessidade ou aquela expectativa não é congruente com aquilo que ele está almejando ou sonhando. Justo. E eu vou falar um pouco da empresa que eu trabalhei, que foi a Macampo. Ela preza muito isso. Ela nunca vendia aquilo que não era necessário para o cliente dela. Eu falo isso com propriedade porque os donos sempre pensaram primeiro no cliente. E ali foi uma forma que eu aprendi a dar valor. Realmente vender o que é necessário e não o que faz total sentido só para o caixa da empresa. Vender algo que realmente precisa e adequado. Eu tive exemplos dentro da empresa onde a gente tinha orçamentos de 100 milhões, 120 milhões. Uau. A gente reduziu para 60 milhões e entregou uma melhor eficiência operacional para o cliente. Então, não é sobre faturamento, é sobre servir. E isso a empresa me ensinou muito bem a fazer e eu sou muito grato a esse papel que hoje eu posso fazer dentro da minha empresa e contribuir mais ainda. E esse é o Junho que a gente conhece. Sim, que faz a diferença no mundo, no É. campo, né? Júnior, você estava falando sobre o momento de investimento do produtor rural, nem sempre às vezes é uma máquina, né, que é um pouco mais compacta até, mas ela é mais eficiente. E eu fiquei curioso, né? Você que está tão perto do produtor rural e a gente depende tanto, né, do produtor, né, todos os dias, quais são as dores que esse produtor rural vive no dia a dia? Quais são os grandes problemas, os desafios que esse produtor enfrenta? São muitos problemas. Mercado, clima, tempo, colaboradores. Os problemas do produtor, eles são infinitos. Eu falo assim porque o produtor vive um dia a dia num desafio tremendo. Às vezes é preço, às vezes é produção, às vezes é clima, às vezes realmente entra a política também, que mexe muito com esse nosso país. Muitas variáveis, né, João? São muitas variáveis que não está no controle dele. E isso faz com que realmente ele seja vamos pensar assim, um exímio realizador de coisas magníficas, que só por Deus para ele estar ali. Um milagre a cada dia, né, para ser produtor rural. Um milagre a cada dia. Porque o próprio clima, né, de repente vem um calor muito forte, ou vem uma chuva, ou, né, uma tempestade e acaba prejudicando todo um trabalho de semanas, às vezes até meses, né? Porque você imagina o seguinte, Marcão, você pega todo o seu patrimônio, todo o seu investimento, tudo aquilo que você tem e você coloca debaixo da terra. E aí você vai esperar o tempo, primeiro, Sim. qualidade, para vir a produção, vai esperar o tempo de plantar, o tempo de cuidar, o tempo de colher. Aí, depois de tudo isso feito, você vai ter que contar com as commodities e os preços, que não depende dele, o mercado. E isso realmente é o que é a vida do agricultor. Não depende dele e ele realmente e é um ciclo sem fim, né? Porque a cada safra isso se repete. Se repete, isso aí. Há tempo para todas as coisas e em
todo tempo tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Tem que acreditar e esse pedir é o a Deus principal. para que provenha, né? Porque com uma vida dessa tão atribulada. E me fala um pouquinho da alegria, né? Nós falamos dos desafios e agora me fala assim, o prazer, né? De levar uma solução, né? De levar um resultado melhor que proporciona uma prosperidade, proporciona alegria para a família. Eu acho assim, ó, o prazer do agricultor é quando ele está ali o êxtase, vamos pensar assim. Claro que pagar a conta é bom, empregar muita gente é bom, Sim. ter equipamentos de qualidade é bom, ter uma fazenda muito bem estruturada é bom, mas o agricultor, vamos pensar assim, desculpe a palavra, o tesão dele é estar na produção do alimento, quando ele vê aquilo sendo realmente colhido. Aquilo dá uma emoção nele tão grande, porque ele está o resultado de um ano inteiro de trabalho. Então, realmente é um momento onde ele se sente muito realizado. E aquilo ali realmente é o momento mais feliz dele. E toda a família está ali no momento de colheita. Então, é o momento da colheita, realmente é um dos momentos mais importantes. E para você, Júnior, e para o time da AgroSafra, como é que é participar desse momento de alegria, desse tesão do produtor ali, de aconteceu? O momento do Júnior e da AgroSafra é porque quando você está nesse meio, você contribuiu de alguma forma e ver a felicidade dele com o resultado dele te causa felicidade. É a felicidade do outro que te causou felicidade. E isso para mim realmente é muito importante. Quando o outro tem resultado, eu fico feliz pelo resultado do outro. E no agro é muito disso. É um torcendo pelo outro, porque como é que vai chover? Não vai chover aqui e vai deixar de chover aqui. Acontece, então todo mundo torce para todo mundo que chova no tanto certo, na hora certa, no tempo certo de cada um. E no lugar certo, né? No lugar certo. É isso daí, muito bom. Muito bom. Né? Muito bom conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo agro aí e ver o trabalho que vocês estão fazendo, né? Mais uma vez a gente acompanha o trabalho do Júnior e da AgroSafra agora também, investindo, né? Não só em treinamento, mas também em qualificação da equipe, levando toda essa estrutura agora de podcast, de equipamentos aí com 4K, para contar histórias e inspirar o produtor rural e levar cada vez mais a excelência para o campo. Isso aí, Marcão. E vocês, como é que é? Eu quero fazer uma pergunta, então. Boa, já vamos que lá, vocês vamos lá. fizeram, Vamos. agora muda o jogo. Agora eu sou o entrevistador. Como é que funciona? Vamos pensar assim. Eu tô lá num desafio, num tal de método 3L. Como é que surgiu isso? De onde veio? Onde foi a discussão daquilo? Porque eu amei no dia que foi convidado no nosso grupo e ali eu fiquei impactado, porque eu já tinha feito 2 anos seguidos daquela forma e eu falei assim, de onde é que esse povo tirou isso, essa ideia? De onde veio? Eu queria saber mais. É uma história longa, É, né? uma Tem história toda longa. uma história, uma bagagem aí que nasceu com a Vanessa, né? Junho, a questão do desafio, na verdade, é só a cerejinha do bolo, é algo que a gente está fazendo só de forma autônoma e muito amadora ainda, né? A gente só quer, na verdade, estar junto com vocês e iniciar uma mudança de hábitos, que é o do exercício físico, mas isso vai muito mais além, né? O método 3L ele já nasceu já há 3 anos. Eu tenho estudado psicanálise muito profundamente, inteligência emocional, e desenvolvi esse método como de uma forma até meio intuitiva, assim, porque eu sou a primeira aluna desse método, né? Como nós já tivemos a oportunidade de conversar anteriormente, eu venho de um relacionamento abusivo de muitos anos, né? Eu me casei muito jovem, de 18 para 19 anos, com o meu primeiro namorado sério, né? E vivi um relacionamento abusivo durante muitos anos. E eu não tinha consciência de que eu vivia aquilo, né? Então, eu fui estudando, o relacionamento foi ficando cada vez mais difícil, como é típico dos relacionamentos abusivos, né? Foi ficando cada vez mais difícil ao ponto de eu ir procurar ajuda. E iniciei com a psicanálise, como analisanda inicialmente, e como sou muito Caxias, né, fui estudar também a psicanálise. E desenvolvi o método. Hoje, a gente tem um teste de personalidade, um teste de temperamento, um teste de perfil comportamental que o nosso mentorado realiza antes da gente definir qual linha de atuação a gente vai adotar
para aquele crescimento pessoal, emocional, espiritual. Então, o desafio que você está participando e que já foi convidado para ser o nosso padrinho, porque é com certeza... E está vindo com excelência. Assim, o mais assíduo, né? Na verdade, é só uma brincadeira, né? Para a gente continuar e ter esse contato, né, com as pessoas. Mas vem muita coisa por aí. A gente tem uma esteira grande de produtos, né? Nós vamos ter e-books que já estão na fase de diagramação. A gente vai ter o curso, né, online que vai ficar disponível. As imersões, onde a gente vai trabalhar técnicas de empoderamento emocional, né, e de libertação de traumas e dores do passado. A gente vai ter a mentoria, né, e eu continuo atuando como psicanalista. Né? Então, assim, a gente está só começando mesmo. É um prazer ter você com a gente nesse início. E tudo isso é importante dizer também que dentro de um propósito. Da mesma maneira que o Junho e a empresa dele, né, trabalham dentro de um propósito, o método 3L também nasceu de uma experiência, né, pessoal, e que hoje busca, acima de tudo, ajudar outras pessoas numa situação delicada. A gente tem como perspectiva a libertação emocional, deixar as pessoas com um padrão de vida um pouco mais elevado do ponto de vista emocional e viver uma vida mais livre, leve e leal. São esses os 3 pilares, né? Por isso o método 3L. Então, tem muita coisa vindo por aí. E a gente quer levar essa transformação para o campo, para a cidade, para todos os lugares, para todos os países, né? Porque tem pessoas que precisam, né, desse autoconhecimento, de olhar para si mesmo, se amar, se respeitar e identificar o ambiente onde ela vive, né? Não só sobre as características que ela própria tem, mas sobre as pessoas com quem ela se relaciona. E é muito interessante que às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Eu já tive algumas pessoas no Instagram que me colocaram a seguinte questão: mas você então é a favor do divórcio? Né? Muito pelo contrário, eu não sou a favor do divórcio, tanto é que fiquei 26 anos casada, né? Fiz de tudo possível e imaginável, todos os tipos de tratamento, de busca espiritual, para manter o meu casamento. Então, quando a pessoa me procura, estando ela num relacionamento, a primeira coisa que a gente trata é a libertação emocional pessoal. Porque, de repente, havendo essa libertação, ela consegue, inclusive, transformar o casamento. Né? Então, eu não sou a favor do divórcio, ao contrário. Não somos. Não somos a favor do divórcio, ao contrário. Né? A nossa primeira perspectiva é de libertação pessoal. É que a pessoa realmente tenha uma vida mais leve, livre e leal. Se durante esse período, a gente, na mentoria, identificar, e a pessoa identificar que ela está dentro de um relacionamento abusivo e mais uma tentativa, mais 2 tentativas, 3 tentativas, e realmente ela não encontra ressonância naquele parceiro, e realmente a gente descobrir que ficou, que ela realmente tentou de tudo, aí sim, eventualmente, a gente vai partir para uma libertação também do relacionamento abusivo. Mas não é esse o objetivo inicial. Né? O objetivo é uma libertação pessoal. E que as pessoas possam viver uma vida mais leve, livre e leal, né? E também com um relacionamento dessa forma, né? Porque é possível, né? Nós temos experiências diferentes, né? E hoje a gente tem a oportunidade de estarmos juntos e vivendo um relacionamento de uma forma muito mais leve e querendo levar essa inspiração a outras pessoas também. Né? E Marcos também tem uma história bonita que contribui muito na base, né, do método 3L, e ele enfrenta também algumas dificuldades, pessoas que questionam, né? Você está no teu 3º casamento? No 4º casamento. E as pessoas olham e falam, nossa, tem alguma coisa errada. Vou voltar aí para a gente poder editar, né? Olha, eu nem não, né? Tudo bem. E Marcos também tem uma... 4º e último. O cara do cartório falou isso. 4º e último, pode ficar tranquilo. Mas é muito comum existir um julgamento treinamento das pessoas. Treinamento. Né? Hoje ele está treinado. Marcos também enfrenta, né, um julgamento, e ele contribui demais do ponto de vista de arcabouço emocional para o método 3L, porque ele já está no 4º casamento, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E as pessoas falam, mas como que uma pessoa que já está num 4º casamento pode contribuir
e com inteligência emocional para outros casais. Como que uma pessoa que viveu 26 anos num relacionamento abusivo pode contribuir para relacionamentos de casais, né? E é justamente isso que faz a diferença do método 3L. A gente vem de uma realidade, né, de vida. Nós somos não somente sobreviventes, como superamos relacionamentos que não deram certo, por diversos motivos. Mas você pode contribuir também com a tua história, que eu quero que conste lá depois para a edição. E a gente tem um sonho, um propósito, né, que é de ajudar e inspirar outras pessoas, né? Porque da mesma forma como a Vanessa teve uma experiência, né, de uma longevidade grande dentro de um relacionamento e enfrentou muitas dificuldades, eu, em 3 casamentos anteriores, eu enfrentei dificuldades diferentes com pessoas diferentes. Então, são experiências diferentes. Quem está mais certo, quem está mais errado? Na realidade, existem as suas experiências. E hoje nós aprendemos que com ferramentas, com caminho, com orientação, com autodesenvolvimento, com metodologia, é possível sim, independente de quantos relacionamentos você teve, independente de quantos anos você viveu um bom relacionamento ou um mau relacionamento, viver de uma outra forma, né? Mas existem ferramentas para isso, Júnior. Sozinho, a gente não chega em lugar nenhum, né? Então, quando a gente conta com alguém que quer caminhar junto, que está disposto ou disposta a crescer junto com você, a aprender, a ter humildade de dizer assim, olha, eu errei, você me perdoa, eu quero melhorar, você me ajuda, né? Você passa a viver um relacionamento de uma maneira que é exponencial. Então, acontecem conflitos? É claro, todo relacionamento tem conflito. Mas quando você está junto e diz assim, olha, nós não vamos soltar a mão um do outro. Aconteça o que acontecer, nós estamos juntos. E ambos querem buscar o desenvolvimento e crescer, tudo começa a ficar muito mais fácil. E aí, quando você encontra um caminho, encontra orientação, encontra ferramentas de entender a sua própria personalidade, as suas características, né? E o método 3L faz isso com a gente no dia a dia, né? A gente entende que, em algumas circunstâncias, nós podíamos ter agido de forma diferente com pessoas que a gente ama, né? E, às vezes, com pessoas que a gente também não ama, porque acontece, né? E a gente entende, através do método 3L, que a gente pode ter uma vida mais livre, leve e leal, e que a gente está numa jornada, Júnior, que é diária, de construção diária. E o fato de nós termos passado por essas dificuldades emocionais é o que, de fato, gabarita a gente a poder estar orientando, cuidando, mentorando outros casais e outras pessoas. Claro, casais, pessoas solteiras, pessoas que passaram por um divórcio difícil que, eventualmente, ainda não superaram, né? Pessoas viúvas que acreditam que, eventualmente, não podem reconstruir, né? Nós somos cinquentões, né? Já, né? Então, se deu certo para nós, depois de tudo que nós vivemos, com certeza pode dar certo para você. É só você realmente ter as ferramentas, as estratégias, a orientação, a disposição e a disponibilidade de viver uma vida melhor. É isso aí. Isso é um pouquinho do método 3L. Eu disse uau, uau, uau. Querido, você é muito querido. Impactante. E isso existe propósito, né? E tudo que existe propósito é lindo. É lindo de ver, é lindo de ouvir. E realmente, e Vanessa, você já tinha comentado que a gente está numa turma, né? Do Mentor Líder, fazemos parte de um grupo que procura se desenvolver e estão se posicionando com seus propósitos. Mas isso, você me falou que houve uma transição. Como é que foi essa transição para enfrentar esse propósito que alguns criticam, alguns falam mal, e às vezes você se sente julgada, indesejada, e às vezes tudo isso te motiva mais ainda a querer mais. Como é que foi essa transição? Me explica um pouco mais. Bastante interessante a sua pergunta, porque é uma transição tanto do ponto de vista profissional, né? Porque eu sou advogada de formação, tenho mais de 20 anos, né, como advogada, e nessa nova trajetória eu resolvi deixar o direito para um propósito. Então, muitas pessoas realmente criticaram, disseram: por que você vai fazer isso agora? Agora que você alcançou um determinado patamar, e que a pessoa até brinca, né? Agora que o teu nome está na placa, né? Você vai abandonar tudo isso? Que loucura é essa?
eu até acho que pode ser uma loucura mesmo, mas é uma loucura consciente. Eu fiz essa opção porque o impacto que o método teve na minha vida é o impacto que eu quero que tenha na vida das outras pessoas, né? E isso não tem dinheiro que pague, não tem prolabore que pague, não tem patrimônio que pague. O patrimônio afetivo que a gente desenvolve com o método 3L. Não tem, né? A gente sempre comenta isso em casa, né? A sustentação afetiva que isso nos dá para que a gente possa viver a nossa vida lá fora, impactar outras pessoas e ter uma prosperidade, inclusive, em outra profissão, se for o caso, né? Marcos não é exatamente da área, nunca foi da área jurídica e não é exatamente Sim. da área de psicanálise, mas ele tem sido impactado por isso. E esse arcabouço afetivo mesmo que a gente consegue construir junto do método 3L dá possibilidade de prosperar em outras áreas, inclusive na Sim. área emocional. Sim. Né? Como um resultado, né? O propósito é impactar e ajudar a vida de outras pessoas para que elas possam acreditar também, né? Até uma curiosidade que eu vou compartilhar aí com você que está nos assistindo, de que a Vanessa, por exemplo, não sonhava mais em ter um relacionamento, né? Em estar num relacionamento sério. Vou casar nunca mais. Não, um relacionamento dessa forma não é para mim, né? E a vida veio trazendo, né, uma nova realidade e novos sonhos. E quando você fala assim, poxa, mas eu já tenho aí meus 50, 60 anos, né? Ou a idade em que você estiver, né? Ele fala assim, isso não é mais para mim, né? Isso é apenas uma crença, e a crença pode te limitar. E quando a gente trabalha o sonho, trabalha a visão que você tem de você mesmo, da vida, do relacionamento, aquilo começa a ser transformado. E aquela imagem começa a se tornar uma emoção na qual você passa a acreditar. E quando você acredita, as coisas começam a acontecer de uma outra forma e os sonhos que você achava que nem tinha, eles começam a acontecer na sua vida. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Sensacional. E estão de parabéns pela decisão, pelo comportamento e tudo isso que você está fazendo naquele grupo motiva as pessoas a estarem ali. Continue dando o seu melhor, porque ali, num dia onde a pessoa está mal, que ela faz uma atividade física, é o início de uma mudança. Ela está se sentindo melhor, então aquilo realmente impacta muita gente. E são pequenas mudanças que vão causar grandes resultados, né? E a gente vai no tempo da pessoa, vai de acordo com o crescimento emocional dela, respeitando os limites, respeitando as particularidades. Há mentorados que têm uma relação estável, há mentorados que não têm essa relação e desejam ter. Há pessoas que, como eu, no passado, não acreditavam mais que seria possível. Né? Então, nós temos uma mentorada, por exemplo, que a gente dá um feedback, inclusive, sobre aplicativos de relacionamento. Uau. Né? Então, como ela deve se posicionar nos aplicativos de relacionamento para afastar as pessoas que não querem um relacionamento sério, né? E atrair aquelas que realmente estão na mesma linha de pensamento, com os mesmos valores. Então, tem sido desafiador. E eu estou muito feliz, estou muito satisfeita. É um sonho realmente se realizando. A minha vida tem sido um sonho se realizando, com muitos outros desafios, né? Com perspectivas diferentes das quais eu já estava acostumada, porque no meu ambiente profissional eu já dominava aquele assunto, já tive 40 colaboradores, cheguei a ter 4.000 processos ativos, então aquilo para mim já era um métier dominado, digamos assim. E agora a gente está começando com muita fé e com muita dedicação e com muito amor. E eu tenho certeza que logo, logo a gente vai estar cuidando de pessoas que realmente precisam da gente. Sim, impactando aí, de preferência, milhares de pessoas e levando a transformação que a gente vive até a vida das pessoas. Vamos aproveitar, então, essa deixa aqui, né? E eu acho que pode ficar um convite, né? Um convite para as pessoas conhecerem o método 3L, para saber, né, inclusive, desse desafio aí, que é a ponta do iceberg, né, que a gente estava falando, do desafio do método 3L de 20 minutos. Sim. Né? Fala um pouquinho para a gente disso. A gente começou, como eu falei, de uma forma muito tranquila, muito, eu diria até para vocês, romântica da minha parte, de acompanhar através de um grupo do WhatsApp, um desafio gratuito de 20 minutos de atividade física. Veja,
é o mais básico e o mais tranquilo que a gente pode oferecer nesse momento para que você tenha uma qualidade de vida melhor. São apenas 20 minutos de atividade física, qualquer que seja. Pode ser caminhada, pode sair, levar o cachorrinho para passear, pode ser musculação, pode ser natação, pode ser dança, pode ser qualquer atividade. O objetivo nem é performance. Nós não somos educadores físicos, né? Nós não somos médicos. O objetivo é que você esteja conosco, né, nesse pequeno desafio de 20 minutos de atividade diária. Se cuidando. O que virá disso será apenas uma consequência do seu auto-amor, o seu autocuidado. Júnior está aqui, né? É nosso padrinho, quer dizer, começou como nosso afilhado, né? A Dinda está orgulhosa dele, mas vai se tornar nosso padrinho, porque, de fato, ele tem contribuído muito, tem sido muito generoso da sua parte, contribuir. Muito obrigado. E se você puder contar para a gente um pouquinho o que isso está fazendo de diferença na sua vida, também seria muito importante para nós saber. Sim. Sabermos. E eu fiz o método de 3Ls inconscientemente, lá atrás, mas eu já era muito fã da atividade física todos os dias. Então, no ano de 2022, eu fiz todos os dias. Eu corri todos os dias, uma média de 5 km por dia, independente se estava aqui ou lá. E aí, em 2024, eu repeti essa mesma sensação de todos os dias. E às vezes eu estava fora do país, mas eu fiz, independente do momento, daquela situação. Por que que eu na época, topei essas decisões de me cuidar todos os dias? Para que realmente, além de me se sentir bem fisicamente, mentalmente, era um momento onde eu me concentrava na minha saúde internamente. E tudo aquilo me ajudou também em colocar novos hábitos. Eu já li um livro onde falava que o poder do hábito faz total diferença na sua vida. Sim. E o poder do todo dia, né? Isso, o poder do todo dia. E quando você tira algo ruim e insere algo bom, aquilo começa a transformar. É o que você falou. É um mínimo detalhe que faz total diferença no todo. Então, começar pequeno e vai decrescendo. Então, quando eu fui desafiado, e todo começo de ano a gente tem altas metas, altos números. E foi bem na virada de ano, Foi bem na virada, né? E eu falei assim, eu desafio, eu topo, porque eu já fiz, eu quero fazer de novo e eu vou começar. E era muito desafiador mesmo, porque eram os 365 dias do ano, né? Não era um desafio de poucos minutos diários, mas um grande desafio para mudança de hábito. Mudança de hábito. Né? E assim, ó, e eu falo sobre isso, porque assim, ó, para muita gente, para mim já é normal, talvez, encarar um desafio dos 365 dias, porque eu já fiz 2 vezes. Mas aquela pessoa... Tope um desafio de 21 dias. Isso. Consigo mesmo. Faça os 15 dias. Eu não fiz desde o começo. Não importa. Zera, começa. Exatamente. Todos os dias. Faça. Independente de onde você esteja. Faltei um dia, o que eu faço? Recomeça. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Seja fiel a você mesmo. Seja contente e recomeça. Faz de novo. Isso na vida. A gente pode notar a respiração nossa. A gente respira, transpira. Sim. Toda vez é um recomeço. Então, por que não começar todos os dias com você mesmo? E observar que muitas vezes nós temos histórias, né? Eu não consegui porque eu trabalhei o dia inteiro. Não todo consegui mundo. porque eu tive que fazer o supermercado. E todos nós temos uma quantidade grande de atividades. Agora, se a gente olhar até, por exemplo, se eu quisesse realmente, eu não tinha conseguido acordar 20 minutos mais cedo, reduzir o meu almoço ao invés de ficar olhando no celular. Se a gente observar quanto tempo a gente gasta às vezes com um aplicativo, com o Instagram que seja, né? Olha quanto tempo por semana você consome da sua vida ali só olhando no Instagram. Você está trabalhando ou você está passando o seu tempo? Agora, se você passasse esses minutos a mais, ou pelo menos 20 deles, treinando, dando atenção ao seu corpo, à sua saúde, né? Ao longo de um ano, que resultado você vai conseguir alcançar? De qualidade de vida, de melhoria, né? Então, são as histórias que às vezes a gente diz que eu não consegui porque, né? E que nem sempre são as histórias mais sinceras com a gente mesmo, né? E apesar da singeleza, né, do desafio, pensei agora, e tenho certeza que você vai concordar, a gente poderia presenteá-los, né? Olha, presente é sempre bom. Eu tô aqui. Já me interessei. Pensei em presenteá-los, né, com o teste de perfil do método 3L, que vai abrir a mente deles assim
totalmente para um cuidado que vai além do cuidado físico. Que é um teste inovador, é um teste que é sensacional e que traz várias nuances ali, né? Vários aspectos de personalidade que são importantes para a própria pessoa e também para relacionamento, seja no trabalho, seja na família. Com certeza. Casamento. É um teste de autoconhecimento em primeiro plano, né? Mas se você fizer, por exemplo, com a sua família, você vai descobrir qual é o seu perfil comportamental do método 3L e qual é, por exemplo, da sua esposa, dos seus filhos. E como que esses dois tipos de comportamento, se não forem iguais, e se forem iguais também, como eles podem se melhorarem enquanto relacionamento, né? Melhorar enquanto relacionamento. Primeiro, um relacionamento consigo mesmo, de autoconhecimento, sabendo qual é o seu perfil comportamental, e também depois um relacionamento com outro, com funcionários, com cônjuge, que, com aliás, filhos. eu vou aproveitar e vou dar um testemunho, né? Eu não conhecia algumas das nuances da minha personalidade quando nós começamos o relacionamento. E a Vanessa me mostrou através de ferramentas de que eu tenho uma característica colérica. É o meu temperamento, né? E eu não me dava conta disso, de que às vezes a emoção vinha e eu não tinha consciência e que o sangue pulsava aqui, eu ficava nervoso, a respiração alterava, o batimento alterava e eu reagia às minhas emoções sem ter consciência do que estava acontecendo e nem quais eram as minhas características. E quando eu comecei a aprender, fez uma diferença assim da água para o vinho. Deu, opa, estou ficando nervoso. E o Marcos está falando de apenas um dos vetores desse teste de inteligência emocional. Vamos chamar de teste de inteligência emocional. A gente não colocou nome ainda, porque é tudo muito... nós estamos batizando e lançando aqui agora. Agora. Um presente em sua homenagem. Você veio fazer a primeira gravação com a gente. Eu estou aproveitando o ensejo. A primeira gravação de vocês e a primeira vocês farão comigo lá no meu podcast que vocês vão montar. Não se esqueçam disso. Compromisso assumido, estaremos juntos. Tudo bem. Mas então, como eu estava comentando, e isso que o Marcos está falando, ele está falando só de um dos vetores, né, desse teste de inteligência emocional, que é o temperamento. A gente trata muito mais do que isso. A gente trata de temperamento, linguagens do amor, perfil comportamental propriamente dito, vários outros vetores que nós usamos, né, como arcabouço para construir esse novo teste de inteligência emocional. É muito interessante. Você vai receber também presente do método 3L. E ele é muito importante porque ele não só define o teu perfil, né, como ele orienta as mudanças que você precisa ter para que aquilo que já é positivo do teu comportamento, do seu sentimento seja valorizado e aquilo que te causa prejuízo seja reorganizado emocionalmente. Vou contribuir com mais um testemunho, tá, gente? Vamos lá. Porque nada melhor do que a experiência vivida ali, ó, na carne, né? Eu aprendi que uma das suas características de temperamento, vamos dizer assim, né, que você tem a característica de sanguíneo. E o que acontece muitas vezes com os sanguíneos? Às vezes ele fala muito rápido, às vezes ele fala primeiro e depois, opa, eu já falou, né? E entendendo que isso é uma característica, Júnior, não é um defeito, não existem defeitos, existem características, né? Bem pontuado. O colérico tem muitas qualidades, como pessoa que resolve, que executa, que gosta das coisas rápidas, mas também tem os seus defeitos. O sanguíneo tem, às vezes ela fala muito rapidamente, ai amor, eu já falei, já combinei um jantar. Já combinou? Como assim? Já combinou, amor? Você nem me perguntou? Né? Alguém vai vir aqui em casa, você não falou. Estou falando. Já combinei, desculpa. Esse é o lado do sanguíneo, mas que também tem muita energia, também tem muita espontaneidade, tem muita alegria, tem muitas qualidades. E algumas características que, em momento algum, são defeito, mas que são pontos que, se você entender que a pessoa ela tem essa personalidade, essa característica, você fala, ela não fez por mal. Eu sei que ela trabalha dessa forma e a personalidade dela é assim. Pode ser melhorada? Sempre. Claro, sempre. Tá. Característica nunca é aval para não vou mudar, eu sou assim, se quiser, né? Se quiser, isso aí, assim. né? Mas que ela, irmão, da próxima vez eu presto mais atenção, né? Mas agora eu entendo as características dela, ela entende as minhas e a gente consegue encontrar um equilíbrio para o relacionamento que é muito mais saudável e mais fácil. E esse teste foi feito com muito carinho, com muito estudo. Pensei assim em cada pergunta
pensei nas respostas que poderia ocorrer e, mais importante de tudo, o teste foi orientado para uma mudança de vida, uma transformação de vida. Não é um teste só para você saber como é que você se comporta e quais são as suas características e qual é a sua linguagem do amor. É muito mais do que isso, muito mais complexo e, ao mesmo tempo, muito mais simples, porque ele reúne vários tipos de testes comportamentais e de linguagem do amor e de temperamento numa única ferramenta que lhe orienta para a transformação. Então, é um primeiro passo aí para, de repente, uma grande mudança de vida. Um com pequeno certeza passo absoluta. para um começo de uma grande mudança. Só da pessoa se autoconhecer e de se ver... como é que eu posso dizer a palavra? Se ver... Me ajuda aí, querido. Refletida, né? Sim. Só da pessoa se ver refletida, né, de uma forma bem cristalina, clara, com relação ao seu comportamento, já é uma mudança muito grande. Quem você é, e perceber como as pessoas que estão à sua volta são e se comportam. Isso traz uma clareza com que permite que você seja mais leve e com você mesmo, mais sincero, falar, ok, eu sou assim, mas eu sei onde melhorar. Opa, eu estou enxergando que o meu relacionamento ele não está tão bacana assim, que essa pessoa é dessa forma. Essa pessoa está disposta a melhorar? Não, essa pessoa não está aberta a melhorar da mesma forma que eu. Então você percebe a ressonância e a dissonância também de uma forma muito mais clara. E às vezes a pessoa, quando ela não quer mudar, ela até afasta a outra, né? E aí a pessoa não entendendo isso, ela vai se afastando, e acontece o rompimento, vamos pensar assim, das relações, que seja relações amigáveis, seja relações afetivas ou que seja qualquer outro tipo de relação. E se a pessoa quiser ganhar esse teste, então, que tem todo esse estudo, essas ferramentas, né, essa bagagem, grandes ferramentas, eu quero saber como é que faz. Você está me impressionando. Inicialmente era só para o pessoal que faz o desafio. Desafio, mas e quem entrar no desafio? Quem entrar no desafio... Então, o primeiro ponto é participar do desafio. Participar do desafio. Tá feito o convite, pessoal. Bom, desafio. Junho tá adorando, eu tô dentro amo também. O desafio é muito bom, 20 pessoal. minutinhos por dia, é fácil, não tem desculpinha, dá para fazer. Hoje vai ser às 23h30. No nosso caso. Vamos, nós também. Então, vamos fazer assim. Quem entrar no desafio, certo? Conosco. Esse teste é um teste que eu aplico nas nossas primeiras sessões de psicanálise e mentoria. Só o teste custa R$ 497, certo? Uau. Mas quem entrar no desafio gratuito com a gente vai ganhar o teste. Então, já combinado. ganhei esse presentão aí. Eu já ganhei. Como você já ganhou. Tá vendo? Combinado. Muito bom. Então, participe aí com a gente. Acompanhe o Método 3L nas redes sociais. Sim, @método 3L. 3 é o número mesmo. 3 é o número mesmo. L pode ser tanto maiúsculo quanto como minúsculo, que vocês vão nos achar. E também me chama então no direct, certo? Sim. E aí, desse direct, que a gente vai incluir você em um dos grupos do desafio gratuito. E você vai ganhar, então, esse teste. Você já me arrancou. Que presentão assim. No primeiro podcast, hein? Uau! Me arrancou na veia. Ao vivo, né? Já começa com presente, né? Porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe da vida, né, João? E um presente está com você aqui na estreia do nosso podcast, do Método 3L, da Mr. Videomaker. Você é um querido, é um irmão. Nós torcemos pela tua vida, pela tua família. Que Deus continue abrindo caminhos, aí, abrindo portas, que você continue transformando a vida de outras pessoas, começando pela sua casa, pela tua família, e levando esse propósito, essa transformação para a vida do agricultor, da pessoa que trabalha no campo e que a gente precisa tanto dela. Então, nosso agradecimento, nosso reconhecimento e nossa torcida, que nós vamos estar junto com você durante todo esse caminho. E aproveita essa oportunidade para dar as últimas palavras, né, dizer o que você gostaria, o que você espera e quais são as expectativas aí para o ano de 2026 e como que as pessoas podem entrar em contato com você, né, para conhecer um pouco mais do teu trabalho. Eu vou primeiro começar agradecendo a Deus, porque tudo tem um propósito. A gente combinou de despachar a encomenda. E olha onde a gente tá. Olha onde a gente chegou, verdade. Meu Deus. Conta isso. Como é que foi? Falou, eu estava vindo para São Paulo
em Barretos e Ribeirão Preto, e aí um colega estava aqui realmente e houve um imprevisto na hora de encontro da encomenda, aonde não pôde ser levada. A encomenda que ele está comentando, gente, é o material, os equipamentos que vão para o podcast dele. Justamente, é todo o material do podcast, para a gente já ir instalando, testando, a gente vai discutindo sobre como funciona e a nossa equipe vai cuidar de tudo isso para poder realmente ter todo o apoio, tem todo o suporte. Quero exaltar isso aqui, gente, que realmente ele nos ofereceu como todo o apoio, todo o suporte que a gente precisasse para desenvolver o nosso e criar o nosso podcast. Assim, não é só um produto, tem todo um serviço por trás que está sendo realmente encantador. E isso não estava no orçamento e também foi presente, viu? Eu sei o quanto esse presente... Aquilo que o dinheiro não paga, ajudar no propósito. Sim mesmo. E é o propósito que eu falo para os outros mentores e pessoas que realmente carregam algo dentro de si, que querem levar isso de uma alta qualidade para outras pessoas. Procure Mr. Videomakers, onde lá eles vão te ajudar a encontrar a melhor ferramenta. E a gente estava pesquisando isso, comprando tudo errado. A gente teve uma orientação profissional, tudo gratuita, e tomou a melhor decisão e ainda realmente fez um presente gigante pra gente. Então, falando sobre o que Deus fez agora, recentemente, uma outra pessoa ia levar para você uma parte do material lá do seu podcast, e aí teve um imprevisto. Sim. E a gente veio aqui, estamos aqui num podcast maravilhoso, que realmente é muito encantador. E Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Mesmo. E eu acredito muito que vocês viram algo dentro do meu propósito e vão contribuir com isso, porque eu acho que sozinho seria muito mais difícil. Sim. E eu acho que com a ajuda que vocês vão me dar, vai ser realmente muito mais leve, porque tem pessoas onde eu posso perguntar, abraçar e correr para poder ser ajudado. Então tudo isso, gente, é tudo divino. É tudo. É verdade. A gente tem que parar de se cobrar tanto e deixar fluir. Deus não quer o seu pior. Ele quer o seu melhor. Uhum. Então, receba todos os dias todo o desafio que esteja, porque até no desafio ele tem algo por trás. Às vezes desculpa te interromper. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam e andam segundo o seu propósito. Amém. Então, a gente estando no propósito, até aquilo que era para dar errado, dá certo. Dá certo. E dá melhor. Sim. E melhor ainda do que a gente imagina, porque a palavra de Deus também diz que os planos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. A gente tem vivido isso. Todos os dias. E a gente tem vivido isso junto com as pessoas que estão sendo tão generosas conosco como você tem sido. Marcão, eu tenho que falar assim, ó, essa viagem, ela surgiu na terça-feira. Ardeu no coração de uma forma que eu não entendia. Então, tá aqui tem um propósito. Sim. E eu sei disso. Porque não tinha sentido. Nada combinado, né? Terça-feira, quarta-feira de madrugada eu saí e aí vou porque eu tenho que ir. Tinha outros motivos, mas que a gente tudo cooperou pra gente chegar aqui. E agradeço o ponto final da viagem que eu tô retornando. Sim. Hoje ainda, né? Hoje ainda. Vou chegar amanhã, né? Provavelmente. Mas eu vou pegar a estrada já, vou dormir no caminho, porque realmente a gente tem que passar o final de semana com a família. Sim, perfeito. É isso. Muito obrigado, então. Agradecer, né? A você que está aí acompanhando aí o trabalho do Junho. Agradecer aqui ao teu time, né? Isso. Luiz está aqui com a gente. Bianca está aqui, né, nos auxiliando também na direção de corte, né? DNA de milhões da Bianca, né? Filha do pai dela. Os cortes que você viu aí. E obrigada, Bianca. Vocês de estarem junto com a gente aqui, de terem dirigido durante tanto tempo. É uma alegria muito grande nós estarmos alinhados e colaborando com o teu propósito, de que não era para o equipamento ter ido antes com um amigo, era para você ter vindo nessa viagem e era para estarmos aqui falando desse propósito, falando da fé que a gente tem, que temos uma fé em comum, que a gente acredita em Deus, e de que Ele quis que nós estivéssemos aqui levando essa mensagem aí para você. Então, acompanhe o nosso trabalho aí nas mídias sociais e continue acreditando. Os planos dele são muito maiores e melhores do que os nossos, e nós vamos estar junto com vocês aí, Junho também, Vanessa também, Método 3L, e estaremos juntos. Daqui só para melhor. Só para melhor. E uma vida muito mais leve e abundante.
livre Livre e leal. Leve, De livre novo. e leal. Então vamos Leve, lá. ah, Três L's vou pra aprender. fechar, hein? Pra fechar. Por uma vida mais leve. livre E leal. Uau! É Isso isso aí. aí. Obrigado.